Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai abrir o capô da nossa principal ferramenta de comunicação, a língua. Mais especificamente, os sons, né? Aquilo que forma tudo que a gente fala e escreve. Exato. Nós recebemos um material bem denso sobre fonética e fonologia do português. E a nossa missão aqui é investigar essa batalha constante entre a anarquia da língua falada E a tentativa da gramática de impor uma ordem. Isso. É uma tensão fascinante. De um lado você tem a forma como a língua é, sabe? Viva, caótica, cheia de atalhos. E do outro? Do outro, a forma como nos dizem que ela deveria ser. Padronizada, com regras. É por isso que a gente vai explorar. Porque uma palavra como táxi tem 4 letras, mas 5 sons. Perfeito. É um mergulho naquilo que é tão natural pra gente que a gente nem pensa a respeito. Ok, vamos começar a desvendar essa engenharia. Vamos lá. O ponto de partida do nosso material é a distinção crucial entre duas áreas que parecem irmãs gêmeas, mas não são: fonética e fonologia. Exatamente. Elas olham para o mesmo objeto, que é o som da fala, mas com lentes, assim, completamente diferentes. Como assim? A fonética é a física, a biologia da coisa. Ela estuda o som como um evento físico. Como o ar sai dos pulmões, se vibra ou não nas cordas vocais e como ele é esculpido pela nossa boca, língua, dentes. É a mecânica da produção do som, então. Pura e simples. Isso. O material que a gente recebeu aponta algo curioso sobre isso. Que o nosso aparelho fonador não é um órgão único, projetado para fala. Não é mesmo? É uma combinação de partes do nosso sistema respiratório e digestório. Espera um pouco, isso quer dizer que a fala é, na verdade, uma espécie de gambiarra evolutiva? É uma forma excelente de colocar. Que a gente hackeou o nosso próprio corpo, que servia para respirar e comer, para poder conversar. É exatamente isso. A fala é uma função secundária, uma adaptação engenhosa. Nós reaproveitamos estruturas que tinham outras funções primordiais. Fascinante. E é por isso que a fonética se parece tanto com a anatomia. Agora, a fonologia é a psicologia da audição. Psicologia da audição, gostei disso, explica melhor. A fonologia não tá nem aí para os milissegundos de vibração das cordas vocais, sabe? Ela se pergunta, qual é a função desse som dentro do sistema da língua? Ela estuda o que o nosso cérebro considera relevante. Ah, entendi. Por exemplo, o R de porta no interior de São Paulo é diferente do R no Rio de Janeiro. Que é diferente do R em Porto Alegre. Exato. Fisicamente são sons distintos. A fonética descreveria todos eles em detalhes. Mas, para a fonologia, eles cumprem a mesma função. Nenhum falante de português vai confundir porta com outra palavra por causa do tipo de R que você usa. Certo. O nosso cérebro aprendeu a ignorar essas variações e focar só no que muda o significado. Isso. É aí que entra o exemplo clássico de véu e céu. A única diferença é o som inicial. Precisamente. A mecânica para produzir o V e o S é diferente, mas o que importa para a fonologia é que essa troca cria um abismo de significado. É a prova de que nosso cérebro está programado para caçar essas diferenças cruciais. E essa distinção entre o som físico e a função dele no cérebro é o que causa uma confusão monumental quando a gente tenta passar tudo isso para o papel. Com certeza. É aí que a gente entra na briga entre fonema e letra. Uma briga que a escrita perde quase sempre. A relação entre o som que a gente pensa e a letra que a gente desenha é tudo menos uma correspondência de 1 para 1. É um casamento cheio de problemas. Totalmente. E o material que analisamos lista os principais desencontros dessa relação. O primeiro caso é o de um único som, um fonema, sendo representado por um batalhão de letras diferentes. O som de C, por exemplo. Ah, o som C é o melhor exemplo da bagunça organizada que é a nossa ortografia. Você pode escrevê-lo com C em cebola, C em palhaço, S em sapo, SS em massa, SC em nascer, SC em naça, XC em exceção. e até X em têxtil. Exato. Mas essa variedade não é aleatória, né? É como se fosse um fóssil linguístico.
Cada uma dessas grafias, o SC, o XC, é uma pista da origem da palavra, uma camada de história que veio do latim e do francês. Exatamente. A ortografia é conservadora, ela preserva essas raízes etimológicas. E aí temos o problema oposto. Uma única letra que precisa dar conta de vários sons. A letra X é a campeã do multitasking. Verdade. Ela pode ter som de X em enxame, De Z, em exame. de S em próximo, e o caso mais curioso, o de táxi. Ah, sim. Ali, a letra X é a econômica, fazendo o trabalho de duas, representando dois fonemas ao mesmo tempo, K e S. É o que o material chama de dífono. Isso. E o contrário também acontece. Duas letras se juntando para representar um único som. São os famosos dígrafos. Como o CH em chuva, NH em ninho. RR em carro. Nesses casos, a escrita precisa de um reforço, de um parceiro, para conseguir representar um som que o alfabeto latino original não previa com uma única letra. E ainda tem as letras que são basicamente fantasmas na palavra. Não representam som nenhum. O H em hoje é o mais óbvio. Pinante é o caso do M e do N, em palavras como tampa ou canto. A gente não pronuncia um M ou um N ali. Não mesmo. Essas letras nessas posições funcionam como um sinal diacrítico, tipo um tio. Elas são um post-it visual colado na vogal anterior que diz: "Ei, essa vogal aqui é nasal." Então, o som em tampa não é T-A-M-P-A. Não, é tampa. O M apenas nasaliza o A. Entendi. Ou seja, a contagem de letras e fonemas quase nunca bate. Assim, tem 5 letras, mas o SS é um dígrafo e o IN representa um som nasal. Então caímos para 3 fonemas. A escrita é um mapa, mas definitivamente não é o território. E se o mapa já é essa aproximação cheia de distorções, a gramática normativa entra em cena como um agente de trânsito, tentando colocar ordem na casa. É o que nosso material chama de ortofonia, o estudo da boa pronúncia, que se divide em 2 áreas, a ortoépia e a prosódia. Certo. A ortopia cuida da articulação correta dos fonemas, e o material lista vários exemplos que a gente reconhece na hora. Sim, que são classificados como desvios da norma culta. Coisas como falar problema em vez de problema, advogado em vez de advogado. Ou estrupo, em vez de estupro. Mas aqui entra uma questão interessante. A gente aprende na escola que isso é errado. Só que, do ponto de vista puramente linguístico, isso não é um erro. É uma tendência natural da fala, uma busca por economia, certo? Sem dúvida. É o princípio do menor esforço em ação. A língua falada é pragmática, ela busca eficiência. A norma padrão, por outro lado, é conservadora. Ela busca a uniformidade, o prestígio. Atenção de novo. Sempre. E a outra parte dessa organização é a prosódia, que cuida da sílaba tônica, do acento correto. E aqui temos os erros clássicos, a famosa silabada. Exato, dizer rúbrica quando a norma padrão estabelece rúbrica. Mas nesse caso da rúbrica, a gente entra numa área cinzenta. É uma pronúncia tão comum que eu me pergunto se a norma não está lutando uma batalha perdida. Essa é a grande questão da linguística prescritiva. A norma é, em grande parte, uma convenção social, mas a língua é democrática no uso. Com o tempo, é comum que o uso popular acabe sendo absorvido. A língua está sempre em negociação. Sempre. E a prosódia vai além da palavra. Ela cuida da entonação da frase inteira, que pode mudar tudo. O exemplo do material é ótimo. Paulo não comprou o livro. Sim, se eu falo Paulo não comprou o livro, a informação é sobre quem não comprou. E se você fala Paulo não comprou o livro, Talvez ele tenha comprado outra coisa. A mesma sequência de palavras carrega intenções completamente diferentes. e para mostrar que nem a própria norma é tão rígida, existem palavras que admitem dupla pronúncia correta, como acróbata ou acrobata. Xerox ou xerox. A língua tem suas válvulas de escape. Exato. Para entender essa tensão toda, talvez a gente precise voltar para os tijolos básicos, os tipos de som que a gente produz. Vogais, consoantes e semivogais. Isso. As vogais são o coração da sílaba.
São os sons produzidos com a passagem livre do ar pela boca. É por isso que não existe sílaba sem vogal em português. Elas são o núcleo sonoro. Aham. E aqui vem um dos dados mais surpreendentes para mim. A gente tem 5 letras para vogais. A, E, I, O, U. Mas o material diz que, na prática, no português do Brasil, temos 12 fonemas vocálicos. Como isso é possível? Porque a mesma letra pode representar sons muito diferentes dependendo do timbre, se a vogal é aberta ou fechada, a letra E, por exemplo. Certo. Em sede de sentir sede, o som é aberto, E. Em sede de uma empresa, o som é fechado, E. É a mesma letra para 2 fonemas distintos. Faz todo sentido. Avó e avô? O mesmo caso. E a nasalização criou outra camada. A vogal em lido é oral, o som é I. Mas em lindo, a vogal é nasal, o som é IN. Mais 2 fonemas diferentes para a mesma letra I. Exatamente. Então são 7 vogais orais e 5 nasais. 12 no total. Nossa riqueza vocálica é muito maior do que a escrita sugere. Muito maior. Já as consoantes são o oposto. São os produzidos quando o ar encontra algum obstáculo. E as semivogais são um híbrido, produzidas como vogais, mas se comportam como consoantes na sílaba. E toda essa complexidade, essa diferença entre o que a gente ouve, fala e escreve, cria um verdadeiro campo minado na comunicação. É aí que a gente tropeça nas armadilhas dos homônimos e dos parônimos. Sim, essa confusão entre som e letra não é só teórica, ela tem consequências bem práticas. É o que nos faz parar e pensar. Isso se escreve com S ou com C? Vamos começar pelos homônimos, que são aquelas palavras com significados diferentes, mas que têm algo em comum, ou a grafia, ou a pronúncia, ou os dois. O primeiro tipo são os homógrafos. Homógrafos. Mesma grafia, mas pronúncia diferente. A pegadinha do almoço. Eu almoço ao meio-dia com o O aberto. O almoço está servido com o O fechado. Depois vem os homófonos. Mesma pronúncia, escrita diferente. Esses são os campeões de audiência nos erros de ortografia. Com certeza. Caçar um animal e caçar um mandato. O som é idêntico. Sessão de cinema, sessão de supermercado e sessão de direitos. Um pesadelo. E por fim, os homônimos perfeitos. Mesma grafia e mesma pronúncia. Aqui só o contexto salva. Manga, a fruta e manga da camisa. Ou eu caminho pela manhã e este é o caminho certo. Exato. E se os homônimos são confusos, os parônimos são traiçoeiros. São palavras muito parecidas na grafia e na pronúncia, mas com significados totalmente distintos. A troca de uma única letra pode levar a um desastre. Ah, os parônimos são a minha criptonita. Eu confesso que até hoje eu preciso de uns segundos para lembrar a diferença entre iminente, algo que está prestes a acontecer, E eminente, que significa ilustre e importante. É uma armadilha clássica. ou a diferença entre tráfego e tráfico. Pois é, uma única letra muda a conversa de um congestionamento para uma atividade legal. Comprimento e cumprimento. Descrição e discrição são palavras que exigem atenção redobrada. Então, depois de todo esse percurso, o que fica claro é que a língua que a gente fala é um sistema vivo, pulsante, com uma complexidade muito maior do que as letras no papel conseguem capturar. Exato. Nós vimos a diferença entre a física do som e a função dele no cérebro. Exploramos o casamento conturbado entre fonemas e letras. E as regras que a gramática tenta impor para organizar essa relação. E o que emerge de tudo isso é uma tensão constante. A tensão entre a língua falada, com suas simplificações, suas variações, o problema no lugar de problema, Certo. e a norma padrão, que busca uma uniformidade muitas vezes baseada em critérios históricos e sociais. Isso nos leva a uma reflexão final. Manda. A gente passou esse tempo todo falando de uma norma, de um jeito correto de pronunciar, mas num país continental e diverso como o Brasil, com essa pluralidade imensa de sotaques, Sim. O que significa, de fato, pronunciar corretamente, onde exatamente termina a busca legítima por uma comunicação clara. e onde começa o preconceito. E onde começa um preconceito linguístico, uma desvalorização da riqueza de como as pessoas realmente falam em seu dia a dia.